Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Fazendo por Hobby. Hoje a gente vai fazer uma receita especial de cerveja preta, sem álcool, hein? Olha só, então a gente vai utilizar aqui um kit que a gente compra na agropecuária, né? Esse kit ele já vem com todos os ingredientes que a gente precisa fazer, mas eu faço algumas alterações para ela ter um gosto um pouquinho melhor. Então o que vem nesse kit? Vem 100 ml de corante caramelo, porque ela precisa ser preta, tá? Então 100 ml de um corante caramelo. Vem 10 gramas de lúpulo, tá? Vem também 1,4 gramas de quilaia. Essa quilaia ela serve para dar a espuminha, tá? Ela não é uma espumona, mas é uma espuminha que ela ajuda a dar na cerveja. Tá? E vem 0,14 miligramas de fermento, tá? Para ela fermentar. Tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar o lúpulo e a quilaia, colocar dentro de uma panela de água, com 2 litros de água, e vamos ferver isso por 40 minutos. Esse é o processo da gente tirar o sabor do lúpulo, tá? Para gente colocar depois num recipiente maior com mais água, tá? A gente vai fazer. Esse kit aqui, ele faz 20 litros de cerveja. Então, é o que a gente vai fazer agora. A água, a outra parte da água, nós vamos ver depois. Eu coloquei dentro de uma panela grande, né? Fervi ela para tirar para deixar ela limpinha, né? Fervidinha. Tá? E agora, quando ela deve estar em média de uns 36 graus, depois a gente vai adicionar um lúpulo fervido, coar ele e vamos colocar o fermento. Tá? Esse processo a gente vai ver depois, mas esse vai ser os passos que a gente vai fazer aí para fazer nossa cerveja preta, certo? Então agora nós vamos colocar o lúpulo e a quilaia dentro da água para ferver. Além dos 10 gramas de lúpulo que a gente colocou dentro da panela, eu comprei um lúpulo separado, né, na Casa Natural, e eu vou adicionar um pouquinho mais, tá? Eu vou colocar mais 10 gramas, tá? Porque ela fica com um gosto bem melhor, bem mais consistente. Então, a nossa cerveja preta que nós estamos fazendo agora vai ser um processo de 3 medidas. Eu comprei 3 kits porque a minha panela de água lá, ela comporta 60 litros. Então eu vou aproveitar e fazer isso de uma vez, tá? Para usar toda a capacidade da nossa panela. Então eu vou utilizar 3 kits, tá? Que vão render mais ou menos 60 litros de cerveja preta, tá? Então eu vou colocar, então como são 10 gramas de lúpulo em cada kit, eu vou colocar os 30 gramas mais, tá? Aqui este que eu comprei é 30 gramas, só que eu não vou colocar tudo, tá? Eu vou colocar mais umas 20 gramas a mais ou menos a olho. A gente coloca um pouquinho mais da metade desse lúpulo aqui que eu comprei separado, certo?
quilaia. Então ela é usada para dar uma espuminha na cerveja. Então, esse é o objetivo de colocar quilaia dentro da cerveja preta. A gente colocou já o lúpulo e a quilaia dentro da panela com mais ou menos 2 litros de água. Eu não fiz a medida da água, eu enchi a panela, tá? Por quê? Como a nossa medida são 3 medidas, nós vamos utilizar a receita original que vem no pacote do kit. Pede 2 litros de água para fazer uma única receita, tá? Que vem dentro do kit. Só que nós vamos utilizar a mesma quantidade de água para fazer os três kits, tá? Então, no meio do processo a gente vai adicionar um pouquinho de água. Como é 40 minutos de fervura, ela perde bastante água, então a gente vai adicionar um pouquinho mais de água no meio desse processo para não ficar pouca água daí. Então, como a gente pode ver, reduziu bastante a água. Agora a gente vai desligar, tá? Porque deu os 40 minutos. Então nós vamos esperar um pouquinho para dar uma esfriada, até para poder pegar na panela melhor. E a gente vai coar, tá? Então daqui a pouco a gente já vai fazer esse processo. Então nessa panela aqui nós colocamos 60 litros de água, fervemos e deixamos resfriar até mais ou menos 36 graus, tá? Ela morninha. Então a gente vai colocar o açúcar em dissolver. No kit ele pede 2 kg de açúcar para cada receita. A primeira vez que a gente fez, a gente usou 2 kg, ficou muito doce. Nós achamos muito doce. Então, na segunda vez que a gente fez, a gente reduziu. A gente colocou 1,5 kg por receita. Ficou melhor, mas ainda um pouquinho doce. Agora nós vamos fazer o quê? Como a gente está usando aqui 3 kits, nós vamos colocar 4 quilos, tá? Se a gente diminuiu aqui meio quilo para fechar 1,5 kg em cada receita, tá? Então nós vamos agora dissolver aqui 4 quilos de açúcar na água. Agora nós vamos mexer até dissolver todo o açúcar.
Então agora que nós dissolvemos todo o açúcar, ele está todo dissolvido nessa água, a gente vai coar o caldo do lúpulo. Tá? Então a gente vai pegar um pano e vai coar esse caldo aqui dentro. Então agora aqui nós temos o mosto, né, do lúpulo, caldo, a gente vai pegar e coar nesse pano. Caneca, a gente vai pegar a água dentro da panela e vamos lavar esse lúpulo para todo o caldo sair completamente do lúpulo que está aqui. Pronto, agora que nós temos todo o caldo retirado do lúpulo, veja que a cor já da nossa cerveja já está ficando assim mais escurinha, marronzadinha, um amarelo queimado bem forte, quase que uma água suja, né? Então agora o nosso passo seguinte vai ser colocar o corante. Em cada kit veio um tubinho de 100 ml do corante caramelo para dar cor à nossa cerveja preta. Só que como é corante, eu acho que não tem necessidade de colocar um para tudo. A primeira vez que a gente fez, eu coloquei, que eu fiz uma receita só, eu coloquei tudo, ela ficou bem escura, né? E na segunda vez que a gente fez duas receitas, eu coloquei um só, para duas receitas. E ficou com a coloração super boa, ficou bem escurinha ela, ficou bacana e a gente não precisou colocar todo esse corante nessa cerveja. Como a gente está fazendo agora 3, então eu vou colocar 2, seria 200 ml do corante caramelo. Então vai ser 200 ml de corante caramelo para 60 litros de cerveja. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha se gostou dessa receita e fala aí no comentário se você tem interesse de fazer, se achou legal, deixa aí no comentário. Pode ver que a nossa cerveja preta aqui ficou bem escurinha. Ó, ela tá com uma cor bem escura por causa do corante. Então agora que esse processo já está pronto, nós vamos passar para a parte do fermento. Vamos colocar o fermento nessa cerveja. Então agora nós vamos colocar o nosso fermento dentro de um copinho
uma água morna, tá? Essa água morna, assim, bem morninha, não é água quente nem água fria, ela é morna, tu coloca o dedo dentro, tem que colocar ela com bem tranquilidade, fica entre 36 e 40 graus, tá? É um super morninho. Quando tu coloca o dedo e tu sente que ele é água bem morninha, então é mais ou menos a temperatura que está. Se você tiver um termômetro, melhor ainda, porque daí você pode medir certinho. Quem faz pão caseiro vai conseguir fazer bem certinho, porque estão acostumados a dissolver o fermento, é a mesma água, né? Isso. A mesma temperatura. A mesma temperatura que dissolve o fermento, o pão, a gente dissolve o fermento. Então agora que o nosso fermento já está dissolvido, a gente vai acrescentar ele dentro da água. Agora que o fermento está colocado, nós vamos aguardar 48 horas para a gente poder envasar eles, tá? Então, nós vamos dar, agora que eu coloquei o fermento, a gente vai dar uma mexida, esse fermento se espalhar bem nessa água, tá? E nós vamos fazer várias vezes, tá? Agora é de noite, então nós vamos deixar até amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente vai retornar, nós vamos mexer mais uma vez. E depois de tarde de novo, vamos mexer e de noite novamente, tá? Até que dê as 48 horas. Então, a gente mexer umas 3 vezes por dia já é o suficiente para ele pegar esse fermento em toda essa água, tá? Então, se isso não acontecer, quando a gente envasar e toda a água não tiver sido bem fermentado, não vai criar o gás, tá? E aí não vai ficar boa essa cerveja, tá? Então ela precisa estar bem incorporado esse fermento para ele fermentar bem, para ele criar o gás depois, tá? Fermentar por completo, né? Isso, ele tem que fermentar por completo, por isso que a gente precisa mexer de vez em quando, tá? Então a gente vai utilizar para envasar garrafas de refrigerantes já que nós já tínhamos usado, a gente limpou elas bem e guardou elas. Garrafinhas de água pequenininhas também. Nós vamos utilizar esses recipientes. Então, já se passou as 48 horas para que a nossa cerveja fermentasse. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que ela tá. Veja que ela tá no processo de fermentação, as bolhazinhas. Então isso aqui é o resultado da fermentação. O que a gente vai fazer agora? Então, eu tinha até falado antes que deveria se mexer durante essas 48 horas algumas vezes o fermento ele misturar para ele não ficar sedimentado embaixo. Eu mexi, foram 2, 3 vezes que eu mexi durante essas 48 horas, tá? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai dar mais uma mexida e a gente vai fazer o envase da cerveja nas garrafas.
Então a gente vai usar garrafinhas de água e garrafas de refrigerante, tá? A gente fazer o invase da nossa cerveja. Então a gente vai, com o auxílio de um funil, tá? A gente vai colocar ele aqui dentro. Isso aqui é um medidor é uma canequinha. Então a gente vai usar para pegar e vai colocar. Então a gente vai deixar, não vai encher até o final, vamos deixar um espaço, tá? Porque ela vai querer gás, então ela precisa de um espaço também para poder não estourar, tá? Veja que até já tem uma espuminha, tá? Da fermentação dela. E uma dica é quando for colocar o funil, nunca deixe ele bem encaixadinho, porque vai demorar mais para entrar porque ele não tem a saída do ar. Então sempre deixe com uma folga da garrafa, o funil, para ele poder o líquido entrar e o ar que está dentro sair, certo? Então agora a gente vai colocar essa cerveja toda engarrafada. Depois no final a gente mostra o resultado. Todas envasadas, nossos litrinhos aqui, e deu 64 litros, tá? A gente contando assim a medida que cabe em cada um, deu 64. Isso pode ser, teve aquele uns 60 litros da panela, mais um pouco da panela que a gente ferveu o lúpulo, né? E mais aquilo que sobrou de cada garrafa. Às vezes a gente não enche tudo, então bem os 2 litros, então é descontado aí, tá? Então mais ou menos sempre vai dar um pouquinho a mais do que a receita. Agora nós vamos guardar elas, deixá-las reservadas por 14 dias. Tá? Elas precisam de um tempo para fermentação, tá? Num lugar mais escuro. E fresco, tá? Então a gente vai colocar nesse lugar para ela fermentar, tá? Por 14 dias. Então já se passaram uns 15 dias onde a nossa cerveja ficou num local fresco e escuro. E agora nós vamos fazer a degustação dela para ver se ela ficou com um sabor bom, se ela tem um gás legal, se a quantidade de açúcar foi boa, tá? E para isso eu vou fazer uma comparação com a minha produção anterior. Essa aqui é a última garrafa da minha última produção, que eu deixei guardada ela para poder fazer esse comparativo com essa que nós vamos a partir de agora começar a tomar também. Então, vou colocar as duas aqui. Essa aqui é da minha produção antiga, tá? Vou começar com ela. Você colocou pra gelar, né? Isso eu coloquei pra gelar, elas estão geladinhas. Dá pra ver que ela tem uma espuminha, né? Agora eu vou abrir dessa produção de agora.
bastante gás. Ela até espumou dentro. Olha, essa aqui, pelo jeito, ficou bem melhor. A espuma, ó, como a espuma subiu, mais do que a outra. Ela ficou um pouquinho mais escura, porque a gente colocou um pouquinho mais de corante. Na de agora, essa última, que foi a última produção, ficou um pouco mais escura porque tem um pouquinho mais de corante. A gente colocou de 3 medidas, a gente colocou corante de 2. E aqui eu coloquei só metade. Ó, veja, se a gente colocar só metade de corante, ela fica bem pretinha já. Então não há necessidade de colocar todo o corante. A gente vai degustar a melhor parte. Muito boa. Vamos ver agora o nosso de agora. Também ficou muito gostosa. Sabe que até ficou melhor do que a última. Ela tem um gostinho um pouquinho mais suave e o gás está um pouquinho melhor. Veja como subiu a espuminha, né? Então o gás está um pouquinho melhor do que essa. Eu tive até um problema quando eu fiz essa cerveja aqui, que teve algumas garrafas que estouraram. Porque quando eu fiz ela, eu não mexi no processo de fermentação das 48 horas, eu não mexi ela. Então ela ficou lá paradinha, quietinha. Então quando a gente foi engarrafar, possivelmente algumas garrafas ficaram com mais fermento, outras com menos. E aí o que aconteceu? Pum, explodiu umas quantas. E eu levei um susto. Então, por isso que teve algumas que ficaram muito boas o gás e outras não tão boas. Mas mesmo assim tá muito gostosa. Então, vale a pena fazer. É uma bebida que não tem álcool. É bem gostosa. Quem gosta de uma bebida gaseificada, né? Então é uma bebida natural também, porque só vai os ingredientes que a gente viu, né? O açúcar, o lúpulo. Então é uma bebida bem natural, né? Então só tem que cuidar por causa do açúcar, né? Então essa aqui foi um pouquinho menos de açúcar e ficou bem boa também. Talvez a gente poderia numa próxima até reduzir a quantidade de açúcar para não ficar tão doce, né? Mas ela tá bem gostosa. Detalhe, mesmo não tendo álcool, a gente não dá para criança beber, porque é uma cerveja, né? Então cerveja a gente não dá para criança tomar, mesmo não tendo álcool, tá? Então é um detalhe bem importante. O sabor dela não é igual à cerveja que a gente compra. Ela tem uma pequena diferença, né? Por causa do processo de fabricação e do que é utilizado para fazer ela, né? Então o sabor é um pouquinho diferente, mas é tão gostoso quanto. Então se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou da receita. Se você quiser que a gente traga outra receita, nós estamos pensando em trazer aqui a cerveja branca, também nesse mesmo método, e também uma outra bebida gaseificada feita com gengibre e limão. Se você quer essa receita aqui no canal, deixa nos comentários aí.